Olá, pessoal! Continuando na busca pelo que é essencial, ligo o assunto agradar aos outros a algumas referências clássicas, iniciando por A Metamorfose, de Franz Kafka. Tente interpretar. Gregor Samsa, o protagonista, acorda transformado em um inseto gigantesco. Essa não é apenas uma mudança física, mas uma alegoria brutal para a alienação que ele já vivia, pois na obra ele já era um inseto existencial, submisso, moldado pelos desejos alheios. Ele era o filho devotado, o trabalhador exaurido, vivendo em função da família, perdendo a si mesmo a cada dia. Essa metamorfose, então, não é um acidente, mas o ápice lógico de uma existência marcada pela entrega incondicional, pela perda completa da própria identidade. É como se Kafka nos dissesse: olha, se você continuar se anulando, o resultado final é se tornar algo irreconhecível, até para você mesmo. Sinceramente, às vezes até eu me pego nesta análise. Quando tenho um tempo livre, fico perdido, sem saber o que fazer. É como se não me reconhecesse mais. E isso me faz pensar em como, muitas vezes, nos tornamos esses altruístas trágicos que se anulam na crença de que a dedicação cega trará amor e pertencimento. Lembro-me de um filme dos anos 90, O Clube da Luta, que, embora com uma abordagem bem diferente, toca em um ponto interessante sobre a busca por validação externa através do consumo e da imagem. O personagem principal, antes da sua metamorfose, vivia uma vida vazia, pautada pelo que a sociedade esperava dele, acumulando coisas para preencher um vazio. A gente busca reconhecimento e aprovação, mas essa busca é muitas vezes ilusória. A família de Gregor, que dependia dele, o via como um instrumento. Quando ele não pôde mais cumprir esse papel, passou a ser um peso. É um espelho cruel da realidade, não acham? O dicionário Cambridge define o agradador de pessoas como alguém que se importa profundamente se os outros gostam dele e que deseja constantemente a aprovação alheia para suas ações. Eu diria que é alguém movido por um desejo profundo de validação, uma compulsão de se moldar para conquistar a aprovação do outro. Ele vive para suprir expectativas alheias, ignorando ou sacrificando as próprias necessidades. E aqui entra o essencialismo, um dos pilares do canal. Se eu não sei o que é essencial para mim, como posso dizer não ao que não me serve? As consequências desse comportamento são devastadoras. O autoabandono leva a relações desequilibradas, onde a identidade de um se dissolve para sustentar a expectativa do outro. É como se você se tornasse um camaleão, mudando de cor para se encaixar em cada ambiente, até que não sabe mais qual é a sua cor original. A dificuldade em dizer não faz com que outros ditem sua agenda, suas prioridades, usem seu tempo e seus recursos. E o pior, agradar os outros não consome apenas quem se entrega a esse papel, mas pode prejudicar aqueles que recebem essa devoção incondicional, impedindo inclusive o seu próprio amadurecimento. Pensando em exemplos históricos, a filosofia estoica, por exemplo, sempre pregou a importância do autodomínio e da virtude interna, em detrimento da busca por aprovação externa. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, falava sobre a liberdade que advém de não se importar com a opinião alheia. É um convite a olhar para dentro e encontrar a sua própria bússola. A necessidade humana de validação é uma herança de tempos ancestrais, onde ser aceito pelo grupo era vital para a sobrevivência. Imagine nossos ancestrais nas cavernas. Ser expulso do grupo significava morte certa. Mas, nos tempos modernos, a independência relativa diminuiu drasticamente o peso da aceitação alheia. O imperativo de agradar, que um dia foi vital, agora é muitas vezes um fardo desnecessário. É como carregar uma mochila pesada que não precisamos mais. Sei que sou áspero nestas palavras, é que foi sugado por muito tempo por pessoas e, de uma hora para outra, comecei a fechar portas com todos, talvez até mais que devia, como se fosse um esfomeado encontrando um banquete. Enfim, é crucial diferenciar gentileza de agradar compulsivamente. A gentileza nasce de um desejo sincero de contribuir, de um lugar de abundância. O agradar compulsivo, por outro lado, é uma moeda de troca, um investimento na esperança de receber aprovação.
A verdadeira gentileza não exige aplausos nem autossacrifício, permitindo traçar limites claros e respeitar as próprias necessidades. É um ato de generosidade que não te esvazia. Negligenciar a si mesmo em nome dos outros destrói a capacidade de cuidar e a própria existência. É como tentar encher um copo furado. Por isso, a pergunta que faço a vocês e que me faço constantemente é: e eu? O que eu quero? A busca desenfreada por agradar leva à autoaniquilação, à entrega das rédeas da própria vida a mãos alheias. Para nós, introvertidos, essa armadilha pode ser ainda mais sutil. Muitas vezes, nosso desejo de evitar conflitos ou de manter a harmonia nos leva a ceder mais do que deveríamos. Mas o essencialismo nos convida a identificar o que é realmente importante, a defender nossos valores pessoais e a não cair no erro de viver para agradar, para não nos tornarmos, como Gregor, um inseto alienado. É sobre construir uma vida que faça sentido para você, não para os outros. Pense nisso. Parece que quanto mais tentamos agradar, mais aparece gente querendo sugar nossas energias. Talvez seja a vida mostrando que estamos seguindo o caminho errado. E você, já se pegou vivendo para agradar alguém? Seja no trabalho, no namoro e até conhecidos sanguessugas? Como você lida com a necessidade de validação? Consegue imaginar em que inseto ou animal se transformaria considerando seus comportamentos? Lembre-se, sempre há tempo de mudar. Conte aí nos comentários, seguimos por lá. Se puder, deixa o like para apoiar o conteúdo. Nos falamos depois.